Hoje a gente dá continuidade ao estudo sistematizado do livro. Estamos na apostila, concluindo o capítulo 3, no item 3.3. O tema que a gente vai abordar o tema 3.3, 3.4 e 3.5, que fala sobre o mesmo assunto. Esse mesmo assunto foi abordado no item 3.1 e 2 pelo Sandro, e a gente vai tratar ele um pouquinho mais a fundo agora, daqui em diante. Oi? Não botei. Antes de iniciar, a gente vai fazer uma dinâmica. Não é bem uma dinâmica, é uma reflexão. Aqueles que se sentirem à vontade, a dinâmica é pessoal, tá? Depois a gente vai abordar no assunto e cada um tem direito de falar e explicar. Mas o que a gente vai agora é pessoal. Eu quero que cada um analise para si mesmo e responda. Não vamos pedir para responder isso no final ou em qualquer parte do curso. Isso é uma reflexão pessoal que cada um deveria fazer, pelo menos. Assim foi sugerido, para que a gente tenha uma reflexão no final sobre o tema. Porque a gente pensa sobre uma coisa e muitas vezes a gente acaba se deparando com outra, né? Mas para que a gente não entre direto no tema e vocês não tomem como um caminho, né? Eu queria que realmente a reflexão fosse reflexão direta. Depois a gente entra no tema e aí vocês vão ligar uma coisa na outra, tá? Mas aqueles que quiserem fechar o olho podem fechar também, né? A reflexão começa dizendo: quem fez uma análise hoje sobre a mudança que já fez? Pegando um tempo, seja ele pequeno ou longo, analisando as mudanças que já fez até hoje. O meu hoje está sendo melhor do que ontem? Porque se eu quero uma manhã melhor, o meu hoje tem que estar sendo melhor. E melhor do que o ontem, senão eu estou estagnado. Analisando esse projeto, se a gente já se deu por conta de analisar, e isso era uma coisa que o seu César costumava falar muito, né, que era interessante a cada período de tempo, a gente analisar essas mudanças o qual estão ocorrendo em minha vida, né? O que eu percebi em minha vida que o meu ontem está diferente do de hoje? O que eu estou fazendo hoje está sendo melhor do que o ontem? Esse ontem, hoje e amanhã não significa ontem, hoje e amanhã, sim uma dimensão de tempo ao qual a gente está projetando, seja ela de ano, seja ela de mês, seja ela do tempo ao qual cada um pode analisar, né? Essa reflexão a gente precisa ter em mente, né, para projetar o futuro. Não significa projetar o futuro para me viver no futuro. Significa eu projetar para ter uma perspectiva da onde eu pretendo chegar. A gente costuma fazer sempre no início de cada ano, né? Tem gente que gosta de fazer regime, porque esse ano eu vou fazer regime, porque esse ano eu vou ler tantos livros, porque esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer aquele outro. São perspectivas que eu planejo dentro de um ano ou de um período para mim alcançar. A nossa vida evolutiva, ela deve seguir o mesmo padrão. Eu devo ter objetivos, não querendo ser o Chico Xavier da vida, não querendo me comparar a alguém, mas eu preciso me projetar para ser amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. E a reflexão é exatamente em cima disso, para que a gente entre no texto. Então a gente deve se perguntar: eu já fiz essa análise? Se eu fiz essa análise, né, algum projeto da minha vida, alguma análise que eu fiz melhorou? Eu estou conseguindo me melhorar? Eu estou conseguindo hoje ser um pouquinho melhor do que ontem?
O que eu fazia da minha vida ontem que hoje eu já não faço mais? Que eu tenho como errado? Que eu tenho como aquilo era errado, agora eu tomei como uma decisão e hoje eu não quero mais. Né? A gente já debateu isso aqui diversas vezes na aula e a gente já trouxe vários exemplos, né? Mas é uma análise que a gente precisa se fazer. Se esse eu de hoje mudou alguma coisa do passado, se sim, se ele mudou, qual a certeza que estaria melhor hoje? Né? Ou seja, se o meu hoje mudou, ok, eu evoluí. Se o meu hoje não mudou, significa que eu teria que mudar alguma coisa do passado. Se eu não mudei alguma coisa do passado, né, se eu não me melhorei, né, a gente cai num outro questionamento, né, numa outra reflexão. Ah, minha vida hoje está em situação assim por causa disso, disso e disso que aconteceu de errado na minha vida. Por causa dessa e dessa situação. Por causa disso e daquilo. Se hoje eu tivesse a oportunidade, eu voltaria lá e fazia diferente. Com que certeza eu teria que se eu mudasse lá, o hoje seria diferente? O que me garante que se eu tivesse feito a minha vida totalmente diferente como o que eu acho hoje que é certo, hoje ela teria sido diferente? A gente não tem certeza. A gente estima e projeta que se eu não tivesse errado nisso, se eu não tivesse errado nisso, se eu não tivesse errado nisso, talvez hoje eu estaria lá na frente. Talvez. Mas não há certeza de nada disso. Teria que realmente conseguir voltar e refazer para ver se conseguiria. Mas, como a gente não consegue mudar o passado, eu não posso ficar me penalizando sobre uma situação que já passou. E acontece muito na vida, é a gente ficar remoendo situações do passado para que o hoje fosse melhor. Porque se tal situação fosse diferente, hoje estaria melhor. Porque se tal coisa fosse diferente, hoje estaria melhor. Porque eu vivo no passado. Eu esqueço de viver o presente. Eu esqueço de mudar o hoje em detrimento do que eu acho que o ontem foi pior. E aí eu fico vivendo no passado ou eu fico projetando o futuro. E eu esqueço de fazer o hoje, o agora. O que a gente acha que precisa mudar. Porque tudo que a gente tem certeza é uma certeza relevante. Porque estamos em processos evolutivos. Então a certeza que eu tenho hoje, com certeza vai ser diferente da certeza daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eu vou pensar diferente do que eu penso hoje. Muita coisa vai acontecer em minha vida que eu vou dizer, não, realmente o Cleive há 10 anos atrás estava errado. Eu acho que o correto é o que está hoje. Ou eu vou chegar na conclusão de que talvez ele esteja mais certo do que eu. E assim a gente vai projetando a nossa vida. E a reflexão realmente que ele queria trazer era que a gente conseguisse analisar, né, se a gente conseguisse ter esse espaço de tempo e fazer essa projeção sobre o que eu estou fazendo hoje está sendo melhor do que eu fiz ontem. E aí projetar. Mas o projetar não significa viver nesse futuro. Significa que eu quero daqui a tanto tempo ser melhor do que eu sei hoje. Vamos pegar alguns exemplos que ele trouxe, né? Eu tenho problema no trânsito, eu tenho problema com sexualidade, eu tenho problema com bebida, eu tenho problema com uma série de coisas. E aí cada um reflita sobre os problemas que cada um tem. E aí eu projeto, a minha perspectiva é que daqui a um ano eu consiga parar com tudo isso que eu tenho. Não é esquecer, significa que eu não quero mais fazer aquilo. Então, hoje eu bebo excessivamente, eu não consigo parar de beber. Eu já consegui afirmar para mim mesmo que eu tenho problema com bebida. Isso é um passo bastante importante. O primeiro passo que a gente dá. Agora eu vou dar o segundo, né? Mas a gente tem vergonha, porque, poxa, todo mundo vai saber que eu bebo. Todo mundo vai saber que eu tenho esse problema. Todo mundo isso. E por isso que a dinâmica é uma dinâmica interior, né? E cada um sabe o que precisa mudar.
E aí então eu projeto na minha vida, e o projeto não é, vou sair ali na porta hoje e vou parar de beber. Não é assim que funciona, a gente sabe que não é. A gente sabe que a gente não consegue, porque eu botei o pé na rua, alguma coisa mudou. Não muda, eu continuo sendo eu. Eu continuo carregando as mesmas dificuldades e problemas que eu tenho. Então eu projeto para frente um período de tempo ao qual eu vou buscar ajuda, eu vou fazer tratamento, eu vou fazer alguma coisa que vai me auxiliar para mim fazer aquela mudança, né? Então eu projeto para daqui a um ano parar de beber. Vamos pegar como exemplo a bebida, tá? Sem julgar ninguém, por favor. É só um simples exemplo para a gente conseguir seguir na dinâmica. Então, eu tenho um problema sério com bebida. Eu reconheci que eu tenho problema com bebida. Então, eu tenho uma série de caminhos a buscar ajuda, né? Aí eu tenho que ver se eu tenho que buscar ajuda psicológica, eu tenho que ver se eu tenho que buscar um acompanhamento numa casa espírita, eu tenho que ver qual é o caminho que eu vou seguir para que eu consiga daqui a um ano chegar no meu objetivo. O meu objetivo é daqui a um ano parar de beber. Ok? Então a gente projeta. Só que eu não vou ficar vivendo daqui a um ano. Eu vou viver ao hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que buscar os mecanismos que vão me ajudar a chegar nesse objetivo. Esses caminhos, cada um molda do jeito que acha melhor, né? Então, a gente tem uma série de obras que ajudam, a gente tem acompanhamento médico, a gente tem acompanhamento psicológico, a gente tem atendimento fraterno. Então, assim, tem vários caminhos para a gente buscar ajuda e chegar no mesmo objetivo. E aí cada um de nós busca um caminho diferente. Vejam que todos nós saímos do mesmo objetivo. Fomos criados por Deus com a mesma capacidade, com o mesmo discernimento, com tudo igual, né? Deus não criou alguém melhor do que ninguém. Todos nós buscamos um caminho diferente para chegar no mesmo objetivo. O objetivo é único. Pelo menos é o que a doutrina nos mostra e o que a gente busca, né? A perfeição divina. Todos nós, não só nós, todos que foram criados por Deus, vão chegar no mesmo objetivo. Só que com centenas de milhares de caminhos diferentes. Porque alguém que tinha problema com bebida, simplesmente num atendimento fraterno, foi ajudado e resolveu mudar e realmente conseguiu mudar. Legal, esse teve um caminho. Tem as outras pessoas que, além do atendimento fraterno, precisam do atendimento psicológico fora daqui. Ok? Esse buscou um outro caminho. Tem um outro que precisa do atendimento fraterno, do atendimento psicológico e de medicação para me ajudar a mudar. Ou seja, são situações e caminhos diferentes. Algum deles errou? Não. São só caminhos diferentes para chegar no mesmo objetivo. Feito isso, a gente precisa analisar o que eu estou projetando na minha vida para o amanhã. Em cima das dificuldades e escolhas, em cima do que eu sei hoje, do que eu preciso mudar, o que eu estou projetando na minha vida para chegar nesse objetivo? O que eu estou fazendo para conseguir exatamente chegar nesse objetivo daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos? O prazo é de cada um. Não existe nada que te diga, não, você em 1 ano tem que mudar. Você em 6 meses tem que mudar. Não, o tempo é seu. Você define o tempo que você quer para mudar a sua vida. Você define o que você vai traçar de rumo para fazer essa mudança. E aí a gente precisa exatamente conseguir trilhar esse caminho para a gente ver aonde que a gente quer chegar. Mas o principal, né, que ele tenta passar é a gente conseguir primeiro refletir e entender aonde estamos. Aonde eu estou hoje? Porque isso é uma pergunta íntima. E é uma pergunta que às vezes fere a gente debater, porque são coisas tão íntimas que às vezes a gente não consegue
externar ou debater sobre aquilo. Porque muitas vezes eu ainda nem reconheci para mim mesmo que eu tenho aquela dificuldade que eu preciso mudar. Eu acho que aquilo é natural, é normal, entrou no normal, no cotidiano, eu continuo fazendo. Mas eu não faço uma análise para ver que realmente. Então, o que ele queria realmente trazer, né, e isso foi uma inspiração que eu tive, foi que a gente precisa projetar para um período que cada um consiga, o que cada um acha que consiga. E o principal não é que eu projetei para 6 meses e daqui a 6 meses eu não consegui e aí eu vou cair em depressão ou isso. Não. A perspectiva e o que ele quer trazer, na verdade, não é isso. É que eu projete e daqui a 6 meses eu faço uma nova reflexão. Que eu bote uma anotação num calendário, que eu bote uma anotação em algum lugar, para que daqui a 6 meses, daqui ao período que eu defina, eu fazer uma nova análise. Eu consegui o objetivo? Não, eu não consegui. Mas eu consegui trilhar o que eu projetei? Não, eu não consegui trilhar o que eu projetei. Mas eu pelo menos projetei? Não, eu não projetei. Então eu estou no mesmo lugar. Eu não saí do lugar. Porque se eu pretendo daqui a 6 meses mudar, eu tenho que criar mecanismo para mim chegar lá. E esse mecanismo são estes. Eu vou estudar mais. Legal. Eu vou assistir mais vídeo. Legal. Eu vou assistir mais palestras sobre esse tema. Legal. Tudo é válido. Porque de cada palestra eu vou ter um pouquinho daquilo que eu preciso mudar. Porque o meu sentimento, por mais que seja igual dele, e aí eu vou pegar de novo o exemplo da bebida. Vamos supor que eu tenha problema com a bebida, vamos supor que ele tenha e que ela tenha. Nós temos o mesmo problema com bebida. Mas ele foi no atendimento fraterno, ele conseguiu trilhar o caminho e ele está seguindo e já está se melhorando. Em menos de 6 meses ele parou. Parabéns. Ele foi no atendimento fraterno, só estou dando um exemplo. Foi no atendimento fraterno, foi no psicólogo, conseguiu, com a ajuda dos dois, conseguiu. Ela precisou ir no atendimento fraterno, no psicólogo e tomar medicamento para conseguir. Mas ela está conseguindo, ela está chegando ao objetivo. Eu nem saí do lugar, só projetei. Daqui a 6 meses eu vou parar de beber. E todo dia eu bebo mais, todo dia eu bebo mais. Ou seja, eu não estou fazendo nada para mudar. E daqui a 6 meses, na maioria dos casos, eu ainda reclamo do ontem. Porque foi culpa disso, foi culpa daquilo, foi culpa daquele outro, foi culpa daquele outro. Eu arrumo situações para provar que, tentar justificar para mim mesmo que o meu problema é dos outros, não é meu. Não fui eu que criei. Foi os outros que criaram. Eu estou nessa situação porque eu estava andando com ele. Eu estou nessa situação porque... E assim a gente acha por quê, e tudo a gente justifica. E a gente justifica porque a gente não quer mudar. A gente não quer buscar um eu diferente. Porque o eu diferente, né, aquilo que a gente já debateu aqui também, mudar dói? Não. Mas reconhecer que eu preciso mudar dói. Reconhecer que eu estou errado nisso, naquilo do outro, como dói. E o pior, reconhecer para todo mundo que eu estou errado. Aquilo que eu sempre bati dizendo que eu estava certo, que eu era o dono da razão, que eu era isso e aquilo. E agora eu tenho que reconhecer que realmente ele estava certo. Isso dói. Isso é a parte mais difícil da mudança. Mas por que ele trouxe todas essas reflexões antes de a gente entrar no assunto? Porque quando a gente entra em questão no assunto, a gente acha sempre o culpado. E aí agora a gente entra exatamente no tema. Obsessor e obsediado. Esse é o tema da aula de hoje. Obsessor.
Obsessor, na visão espírita, é um espírito que influencia negativamente outra pessoa. Causa perturbação mental, emocional ou física, devido a vínculos de ódio, vingança ou apego do passado. Obsessor, alguém que quer fazer mal a outra pessoa. Alguém que busca outra pessoa porque em alguma parte da vida aconteceu alguma coisa com ele no qual hoje eu quero me vingar. Isso está claro para todo mundo? Está claro para todo mundo? Ok. Porque o que é aquilo ali? Aonde? Então deve sair um espírito preso no umbral, ou que sofre de correntes energéticas. A pessoa nem deixa eu terminar a aula. Desculpa. Tu quer fazer uma pergunta ou tu quer dar aula? Uma pergunta? Hã? A hora que eu chegar eu te falo, pode ser? Pensei que tu já ia mudar de slide. Pensei que tu ia mudar de slide já. Você antes que ele mude de slide? Quer vir dar aula? Porque ele é muito rápido, né? Ele muda de slide, eu já não consigo mais perguntar. Não, a foto. Ela quebra todo o clima da aula. Não, mas a foto foi criada por inteligência artificial e ela define, ela tenta explicar o porquê que ela trouxe aquela foto. E aí eu botei ali pequeno, realmente eu ia ler para vocês por que ela criou daquela forma. Né? Um espírito preso ao umbral, ou seja, na situação mental que ele se encontra, envolto por sombras e correntes energéticas. Exatamente é assim que a gente se encontra, na grande maioria. Né? Fluidicamente, envolto por pensamentos energéticos, e na maioria criados por nós mesmos, não criados pelos outros. Né? Mas esse é o obsessor. A gente já volta nele daqui a pouco. Obsidiado é a pessoa que sofre a influência persistente de um espírito obsessor, resultando na perturbação mental, emocional ou física. Obsidiado é o cara que se sente injustiçado, certo? Alguém está fazendo mal para mim, é por isso que eu estou nessa situação. Mostra um homem angustiado, e aí definição por que ele criou essa imagem, cercado por sombras e espíritos obsessores, envolto de energia densa que dificultam sua libertação. Ao fundo, um feixe de luz sugere a possibilidade de superação espiritual. Ou seja, obsediado buscando um caminho para se melhorar. E aí, que ele gostaria de que a gente fizesse com base na analogia que a gente fez, na reflexão, a gente se autodenominar. Eu sou obsessor ou obsidiado? Não precisa responder, é cada um para si. Eu me considero hoje uma pessoa obsidiada ou eu me considero um obsessor? Isso é legal, porque a gente já fugiu, né? Mas eu vou trazer de novo. É legal porque a nossa mente faz exatamente isso. Ela tenta fugir da pergunta, porque é uma pergunta que vai trazer a nós mesmos, né? Mas é uma reflexão íntima. O que eu me considero, um obsessor ou um obsediado? E aí a gente precisa debater ela para poder dar seguimento. Eu me considero uma vítima? Eu considero que eu estou nessa situação por situação de alguém? Culpa de alguém? É errado pensar que tu não é nenhuma coisa menos. Não. Mas eu queria que quem quisesse falar, poderia falar, ou se ninguém quiser falar, mas pelo menos que todo mundo tenha uma certeza na mente para a gente poder seguir. Posso perguntar? Pode. Um pouquinho do gancho que a senhora falou, tá? Posso estar
totalmente equivocado, tá? Mas eu sempre evoco figuras de umbral, irmão, lobo, colossais, uma situação difícil, uma situação de muito sofrimento. Uhum. Aí dele, pode ver. Aquele irmão está naquela situação, tá, de sofrimento ali, andando rastejando, são as figuras que representam aquele sofrimento. Ele tem condição, ele consegue, tá, ter um discernimento de vir fazer a obsessão de alguém. Esse irmão, ele para obsediar alguém, ele não teria que ter uma estratégia, um pensamento ali, tipo uma hierarquia, olha, vamos ali, vamos tentar obsediar aquele irmão ali. Às vezes eu me confundo muito, tá? Isso talvez seja um erro meu, talvez eu até esteja fugindo da aula. Qual é o ambiente das trevas, espiritualmente falando? E qual é o ambiente de umbral? Porque as trevas, como você demonstrou aí, é um ambiente que nos passam, parece mais organizado, parece mais com castelos, né? Sabe? Essas figuras eu vejo. Ou isso tudo que eu estou falando é abstrato, isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Entende? Qual irmão tem condição de fazer essa ação? O que está lá na terra tem uma hierarquia, tem alguém, olha, vamos atacar aquele irmão ali com isso, com a bebida, com o cigarro, com o sexo, seja lá o que for, com o jogo, porque a gente vai inovar ele. Ou esse irmão que está no umbral, em sofrimento ali, precisando quase de ajuda. Essa é a minha pergunta. Umbral é um estado de consciência. Até todo mundo sabe? Umbral é um estado de consciência. A criação mental que cada um faz sobre o estado e a situação que se cria é mental. Então, no umbral se cria alguém espíritos que têm muito conhecimento intelectual e não moral, mas intelectual tem muito conhecimento, às vezes trazidos de outros ordens. Eles criam mentalmente castelos e cidades e planos espirituais e mantêm essa estrutura organizada e muito bem organizada para fazer mal à humanidade ou ao planeta com um objetivo. Qual é o objetivo principal das trevas contra o planeta? Que o planeta não evolua. Porque se o planeta evoluir, obrigatoriamente eles são obrigados a ser deportados desse planeta para outro orbe. Então, o objetivo das mentes maiores do planeta, negativamente, é a não evolução do planeta. E aí se cria todas as ramificações que a gente conhece hoje. Até aí todo mundo ok? O senhor está acompanhando? Ok, então, treva e umbral... É a mesma coisa. É a mesma coisa. As trevas e umbral, esses ambientes, na realidade, eles são... É tudo a mesma coisa. Basta que um pense negativamente, e aí a gente já estudou várias situações aqui que as afinidades, elas atraem, né? Então a gente fala, o Vale dos Suicidas, a gente pensa que é um lugar que tem... É um lugar mental que essas mentes se atraem e ficam mais próximas, porque a situação que se encontram são muito parecidas uma da outra. Mas assim, eu nem citei o Vale dos Suicidas porque dentro da minha cabeça eu sou ignorante no assunto, tá? O suicida, que ele se suicidou, ele não tem condição de estar aqui presente obsediando alguém. Eu penso, eu estou totalmente equivocado nisso. Ele não tem essa capacidade. Olha só, quando a gente perde um ente querido, e esse ente querido teve bastante dificuldade na Terra, bastante dificuldade, né? Ele foi para o plano espiritual. Mas ele não significa que quando ele foi para o plano espiritual, ele deixou de gostar das pessoas que estavam aqui, dos seus familiares. E os familiares continuaram aqui, chorando
em sofrimento e angústia pela partida dele. A família tinha os seus entrelaços, mas eles se gostavam. Então, eles não acreditavam na vida após a morte, eles não acreditavam na reencarnação. Para aquela família aquilo acabou. Eu perdi. Esse espírito saiu daqui e foi aqui. Mas ele está em situação bem difícil, porque ele não sabe o que está acontecendo. E aí, ele vendo todo mundo, ele se aproxima de novo da família. Mas ele não sabe que está desencarnado. E ele não está ali fazendo mal. Ele não quer o mal. Mas a situação dele é tão negativa que ele só se aproximando do ente familiar, ele deixa o familiar ruim. Em situação de bobear, parar no hospital. Então ele tem condição de obsidiar? Não, ele não tem. Ele nem sabe o que está fazendo. Ele simplesmente está ali perto porque ele não sabe que desencarnou. Então ele vem falar com a filha não dá bola para ele. Mas o que aconteceu? Por que ela não quer falar comigo? Eu volto, venho falar com a esposa nem me dá bola, mas por quê? Não existe um plano pré-definido. Às vezes Existe planos muito bem elaborados. Tanto é que, para mim, barrar a evolução de um planeta tem que ser uma coisa muito bem estruturada, em mentes muito brilhantes, intelectualmente, não moralmente. Então, o senhor vê que existe um planejamento muito aprofundado sobre tudo isso. E existem hierarquias, como nós temos no planeta Terra. Nós temos o presidente, e assim vai toda a hierarquia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas o objetivo é exatamente isso. Mas voltando ali, obsessor e obsediado. Eu preciso que ou vocês falem, né, ou vocês tenham em mente um dos dois. E não importa aqui o que é ou o que não é, porque eu não vou dizer o que está certo e errado, porque não tem certo e errado. Eu simplesmente vou direcionar a um ponto e cada um faz a sua própria reflexão. Então o objetivo aqui não é dizer, estás errado, não, muito pelo contrário. O objetivo aqui é que cada um se autoanalise e se denomine. Ponderando sobre o que já foi dito aqui, eu começaria fazendo o seguinte, entre obsessor ou obsediado. Quem está menos tempo na casa aqui conta quantos anos? 4 anos, 2 anos? Quem está menos tempo na casa? Quem entrou faz um ano? Não, Gui. Quanto tempo está aqui, Gui? Não. Nós estamos falando de 1 ano, 6 meses. Mas como que é contagem? Tem só vir quer ver palestra e Brasil. Mas deixa ele dar a opinião dele lá, vai. Então, você, vamos supor que numa média você está há uns 4, 5 anos dentro da doutrina espírita, não necessariamente nessa casa. E você já está estudando, deveria, está lendo, deveria. Cabe sempre frisar. Olha, tem 2 coisas que a gente tem que observar. De não sermos obsessor e de não nos sentirmos obsediados. De não nos sentirmos, não sermos obsessor. Por quê? Conhecimento, primeiro de lei de causa e efeito, das responsabilidades pela doutrina da vida. E não ser obsediado, não se sentir obsediado, eu sou um coitado da história. A gente já sabe que isso também não cabe. Fazendo um paralelo com algo que um dia eu já conversei com o Nazareno sobre isso, que o seu César passou aqui na frente. Uma passagem do Chico com o Emmanuel, que diz assim: se você já está há 2 anos ou mais dentro de uma casa espírita e você ainda tem a morte, ou diz que eu sou muito ruim e você não está aprendendo nada. Não é tão simples assim, mas vai. Ora, é uma escolha nossa isso. Como uma escolha, quem estava fazendo todo esse planejamento, você colocou mentes muito evoluídas,
preparando esse atraso e os deserdados de si mesmo. Quando você não tem esse conhecimento, você admite no sentido de trazer e começar a explicar. Mas eu vejo assim, mas também não estou condenando, vejo, estou só trazendo uma luz para o debate. Você frequenta a doutrina espírita há 10, 15, 20 anos, e de vez em quando eu vou tomar um passezinho, porque eu estou sediado, eu estou fazendo negócio. Realmente você precisa de passe para te ajudar, mas larga esse obsessor, larga em você, então, porque você está querendo isso. Tem preferência, a gente sabe, mas nós já sabemos também que postura a gente que postura é difícil, mas só que é o seguinte, pô, você vai continuar esperando cair dentro de uma classificação, ou você fazer a tua própria classificação, fazer o teu próprio caminho, o teu próprio destino. A gente sabe que isso é possível. A forma de pouca fé, né? Poder saber muito mais pode ser Deus. Senão nós vamos passar. Vamos dar uma não, tá? Não, pode. Voltar no período que quiser, nós somos obsessor ou obsediado. Entendeu? A mudança não vem do pleito, não está ali. A palavra está para estruturar, para dar embasamento. Mas essa transformação é só da gente. Então, não se sintam, não sejam obsessor e não nos sentimos obsediados. Somos por escolha nossa. Vamos, pessoal. Resumiu lá? Oi? Resumiu lá. Não entendi. Eu acho que ele resumiu bem o que é, porque praticamente é isso. É muito da nossa escolha. O que a gente faz é o que a gente não ouve. A partir do momento que eu levo uma atitude, eu escolho se a minha atitude vai ser de obsessão ou se eu vou me vitimizar também. Então é muito a partir do que os outros fazem com a gente? Não. É como a gente recebe, produz. Faz o que com o nosso sentimento, com o nosso pensamento? Vamos baixar e vamos colocar como vítima? Ou vamos cair em cima? Só porque eu não gostei de uma determinada situação? Só porque eu não gostei de que ele falou alguma coisa? Não gostei de uma fofoca? Não. Então é tudo a partir da nossa escolha. Vamos, pessoal. Pode falar. Um de cada vez. Ele pode falar. Pessoal, na frente aqui levantou a mão. Não, pode ir, ela já. Pode falar. Sério, na época que o Sam estava dando aula, ele fez uma pergunta e eu continuar ela depois que a gente estava no final, ele perguntou assim, se a gente achava que era se a gente tinha um obsessor. E lá em casa sempre rolou uma discussão minha, pai, não serve, porque eu sempre disse para ensinar, eu não me sinto obsediada. Mas não porque eu acho que eu sou uma pessoa maravilhosa, mas é porque eu acho que eu não dou tanta importância para esse tipo de situação, se eu sou obsessora, se eu sou obsediada. E é como ele disse, a questão de escolha. Provavelmente eu sou obsessora, provavelmente eu também sou obsediada, mas eu tenho como escolha não querer estar nessa posição e querer botar a culpa em alguém por alguma coisa que dá errado, ou, né, alguém botar pintinho por causa disso. Eu prefiro, talvez, não ter esse sentimento de culpa, de querer saber e seguir a vida como se fosse uma linha contínua e a culpa é minha. No caso, talvez eu possa ser minha própria obsessora, porque eu tenho a mania de pensar que sempre pode ser a culpa minha, a maioria das vezes. O... Um dos meus professores, Um pouquinho mais alto só. um dos meus professores, Jamir, alguém deve ter conhecido, teve um filho dele se suicidou-se com um tiro de revólver, 18 anos. Eu acompanhei o Jamir por muitos e muitos tempos, até o dia de desencarne dele. Boa parte do que eu aprendi sobre palestra, aprendi com o Jamir. E toda vez que nós saímos, corremos boa parte da grande Florianópolis, o filho dele sempre nos acompanhou.
Um dia eu perguntei, Jamir, o que você me fala em relação ao seu filho assim, Marcos? Ele não está nem me obsedando e nem está sendo obsediado. A escolha dele. Eu não estou convidando ele para nos acompanhar. Nós estamos saindo para fazer o nosso trabalho, a nossa obrigação. Ele está apenas nos acompanhando. O que eu aprendi com isso? E a parte do desencarnado, que você falou umas falas aí, que eu não quero discordar, sabe? Não concordo muito. Você disse que o desencarnado, quando se aproxima da família, que não é observado pela família, principalmente suicida, ele pode até não estar obsediando, né? Mas o fato dele estar ali, ele já está sendo obsediado, né? Por outras entidades. Sim. Certo? O que eu aprendi com o Jamir em relação ao obsediado e obsessor? A escolha não era nossa. A escolha, sim, era do filho dele, referida ao filho dele. Cada caso é um caso, depois no caso do filho dele, que nos acompanhava em todos os lugares que a gente ia, não era pouco. A gente corria grande parte da vida do Planalto, praticamente 4 vezes por semana. A escolha era do filho. O que me diz, Jamir, disse, Marcos, nós estamos saindo fazer nosso trabalho. Você está em contato com ele? A gente sabe que ele está aqui. Ele está aqui do nosso lado. Então, o problema é dele, não é nosso. Né? A gente já fez oração, a gente já pediu por ele, a gente faz trabalho com ele. Vamos esquecer um pouco, vamos cuidar do nosso objetivo, que é a nossa saída daqui até o céu. Tal, realizar o nosso trabalho e retornar, e ele que resolve por si próprio. Eu acredito, no meu ponto de vista, né, estudo muito nesse lado das pessoas que suicidam, eu gosto muito de trabalhar esse lado, que a escolha é mais deles do que nossa. Né? Eles só vão nos obsediar se nós permitirmos e dermos brecha para eles. Ok. Quando eu trago um assunto aqui, e eu já falei diversas vezes, eu sempre peço que, quando discorde, Marcos, e aqui, cara, tá aberto para discordar, tá? Eu não sou dono da verdade, tá? E aqui ninguém é dono da verdade. E eu trago isso, quem já assistiu a outras aulas minhas, eu sempre bato muito em cima disso. E eu gosto sempre que sim. O início foi uma reflexão que eu fiz, foi trazido, e aí era com análise pessoal. Mas os pontos que eu vou trazendo e que alguém discorda, por favor, levante a mão e fale. Olha, eu não concordo por causa disso, disso e disso. Tá? E aí serve de aprendizado para todo mundo. Porque, volto a dizer, não sou dono da verdade. Tá? Então, assim, não concordei por causa que tu falou daquilo, disse apenas um exemplo. Estava explicando para ele que não quer dizer que eu, porque desencarnei, estou perto, estou fazendo mal. Muito pelo contrário. Eu tenho a minha avó que desencarnou, que para mim é um ser iluminado. Para mim. Não importa o que os outros pensam. Para mim é um ser iluminado. Amo quando ela vem chegar próximo de mim e vem falar comigo. Diferente com outras pessoas que eu continuo amando, que saíram daqui, mas que estão em situação um pouco difícil. Então, assim, por favor, sempre que discordarem, pode levantar a mão, mas por favor, cara, não vou, a gente não vai discordar, a gente não vai brigar, muito pelo contrário. É um ponto de dizer assim, olha, eu discordei disso, e aí tem todo mundo aqui que pode dar cada um o seu ponto de vista. E aí esse era o objetivo, a gente traçar sobre obsessor e obsediado, mas voltado para mim, o que eu me considero, não o outro. Né? A gente trabalhando aqui de obsessor e obsediado, e a pergunta foi, o carro-chefe dela, para a gente poder continuar, o que eu me considero, um obsessor ou um obsediado? Foi dado alguns pontos de vista. Deixa só o Marcos concluir, então. Você lembra que nós tivemos uma aula
suicida, eu não preciso comentar isso hoje, nem explicar o que está presente aqui, mas só para mim não lembrar desse assunto, da próxima aula, se for o caso, se for agora da coordenação, o suicida que salva vidas. Lembra que eu fiz essa pergunta para você? Gostaria que isso fosse bem claro, bem explicado, porque esse é um caso. E a professora que suicidou-se nas cataratas do Iguaçu, e até hoje ela salva vidas de muita gente que vai lá tentar tirar a própria vida. É um caso muito sério, e eu vou ter assim, até hoje eu já fiz essa pergunta para vários dirigentes de casa, para vários professores, e nunca conseguiram uma resposta que me fizesse convencer que todo suicida tem um mal a ser carregado. Tá? No caso dessa professora que tirou a vida de problema amoroso lá nas cataratas do Iguaçu, muitas e muitas pessoas foram até lá para tirar a sua vida, e ela aparece e evita aquele caso. Né? Então eu gostaria que isso ficasse até para a próxima aula, se for do agrado da coordenação. Só que uma coisa não tem nada a ver com outra, Marcos. Sim. Ela tirar a vida não significa que ela não pode ajudar as pessoas. Ela cometeu um ato infracionário, ela cometeu uma lei divina. Aí tu concorda? Ela cometeu uma agressão contra uma lei divina. Assim como todos nós cometemos diariamente ou periodicamente. Todos nós cometemos alguma infração. Jesus veio trazer, e um dos ensinamentos dele, o principal, é não fazer ao próximo aquilo que não gostarias que fizesse a ti mesmo. Se eu faço alguma coisa de errado, eu estou infringindo a lei divina. Ok? Ela cometeu uma lei divina. Isso não significa que ela vai punir o resto da vida. Significa que ela logo em seguida se reconheceu e viu que ela cometeu uma infração, foi ajudada por uma equipe espiritual e hoje é uma trabalhadora. Isso pode ter acontecido em um espaço muito curto de tempo, mas o que acontece como regra geral e que diz a Gênese, não o céu e o inferno, que traz bastante situações de pessoas suicidas, é que, na maioria dos casos, elas passam um tempo bastante grande em sofrimento sobre o ato cometido. Porque o sofrimento que acontece no umbral é o mesmo sofrimento que nós temos aqui. Só que, quando a gente desencarna, ele é um pouco mais acentuado, porque eu tenho lembranças de muito mais coisa. Então, ele é acentuado. Então, enquanto eu não me der conta e parar de ficar no looping do sofrimento, eu não saio do lugar, porque a escolha é minha. Mas é um tema que a gente pode trazer numa aula específica e trabalhar a fundo. Isso dá um debate bastante grande. Mas eu gostaria de voltar, não sei se vai dar mais tempo, ao tema. E aí eu gostaria que mais gente se manifestasse sobre obsessor e obsediado. Mas a pergunta base, porque senão a gente não consegue seguir. Eu me considero um obsessor, eu me considero um obsidiado, e agora veio um novo patamar. Legal, a gente pode botar sem problema nenhum. Eu não me considero nem obsessor, nem obsediado. Não tem problema, pode ter. Se tiver uma quarta, que seja na mesma perspectiva mais voltada para mim, é válida. Então, assim, eu trouxe duas, que é o que ele quis trazer. A gente conseguiu criar mais uma aqui e botar. Nós temos 3 situações. Obsessor, obsediado, eu não considero nenhum dos dois. Eu acredito que não precisa ser um ou outro. Tem momentos que eu chego num lugar e eu me sinto incomodado. Às vezes entra num lugar que já requeria uma energia mais pesada e eu saio. Ao mesmo tempo que tem vezes que eu entro num lugar, eu me sinto incomodando. Por mais que ninguém tenha me falado. Então eu acho que isso também pode variar de acordo com o ambiente. Não necessariamente isso ser um ou outro. Vamos criar, vamos botar a quarta aqui. Mas escreve para mim aqui. Quem é que tem a letra mais bonita? A professora. Ô professora. Se eu escrever, ninguém vai entender, então tem que ser. Vai, a professora não consigo escrever. Eu deveria ter trazido para botar ali, é legal. É algo moderno. Olha lá. Obsessor?
obsidiado. Não sei se isso acontece com obsidiado. Não, isso é mais viu, Daniel? Isso é mais uma questão de sensibilidade. Não quer dizer que seja uma questão de obsessão, ou então de auto-obsessão. Isso é sensibilidade mediúnica. Eu acho que tivesse muito relacionado. No caso de eu ser uma pessoa que poderia influenciar alguma coisa parecida com Obsessor, obsidiado, nenhum dos dois. Da mesma forma que Isso pode acontecer contigo, comigo, com qualquer exatamente. Por isso que eu levantei esse ponto. Dos dois. E aí embaixo, um ou outro. Eu posso me considerar às vezes um ou às vezes outro. Tá todo mundo acompanhando até aqui? Os dois? Os dois. Uma vez um, uma vez outro. Eu concordo com o Daniel, mas numa questão não de local, mas de pessoas. Por exemplo, pessoas. Tem pessoas que eu já me sinto mais um obsessor e outras obsediadas. Mas aí não é aquele nosso fluxo de energia, o santo bate, o ambiente elétrico, tem isso. Às vezes tu tá, eu sinto isso. Às vezes eu tô assim, maravilhosa, radiante. Às vezes eu tô toda puxando. E às vezes a mesma pessoa pode ser os dois. Mas aí é exatamente o que o Nasa falou. Repete, Nasa. É mais um estado de sensibilidade do que um caso de obsessão e obsidiado. Porque... de se conhecer também, né? Oi? Entra um caso também de se conhecer, porque eu sou que nem a Ana, eu não me sinto obsidiada. Mas eu também não sei se eu fico obsidiando algumas pessoas. Então tu tá aqui em um dos dois. Eu fico nesse... Aí eu acho que se a gente se conhece, a gente consegue ou parar, como a gente já falou várias vezes, chegar no final do dia, começar a refletir, aí tu começa a pensar, talvez, não, tô obsidiando alguém, tô influenciando alguém, ou... Aí nós vamos abrir o leque um pouquinho maior. Que assim, quando eu chego num lugar que eu me sinto ruim, não significa que eu tenho alguém me obsidiando. Significa que aquela energia bateu em descumprimento daquilo que eu estou naquele momento. É a energia de lá ou a minha que está ruim? Não sei. Cada um responde para si. Porque assim, eu fui lá e me senti ruim. Será que era eu que estava ruim ou será que a energia que lá estava ruim? Porque geralmente o que eu faço? O pessoal do lá está carregado. Eu sou o santo. Não, geralmente é a energia de lá, mas será que não fui eu que fui pesado para lá? Né? Então são situações. Mas vamos lá. Porque é difícil saber. Desculpa, ele pediu a palavra. Porque é difícil saber como que eu estou obsediando uma pessoa. O que eu estou fazendo que eu estou obsediando ela? Eu acho que o ponto principal é desejar o mal da pessoa, é prejudicar ela. Que é? Porque se tu tá junto com uma pessoa e o santo não bate, mas tu não está desejando mal para ela, porque tu não se enquadra como obsessor. Sempre, a gente é obsidiado para amor também. É uma questão de sintonia, sabe? A minha aura não bateu com outra pessoa. Olha só, vamos só voltar um pouquinho. Né? Deixa só ele responder e a gente volta na questão dele, porque é bastante importante. Só que... Oi? No meu caso, por exemplo, eu me sinto, não me botando a cara de vítima, mas me sinto obsidiado. Eu abri o campo para alguém que aproveita o meu momento de fraqueza para ir lá botar uma menina. Tipo, quando eu escorrego na banana, mas assim, alguma coisa. Eu dou mas então, no momento assim, que eu vou lá e entro na pilha numa fofoca. Então, ali eu me sinto sendo obsediado, porém, hoje eu consigo fazer uma reflexão de Guilherme.
né? Tá te deixando cair, tá te abrindo. Então, sem botar capim de vítima. Sabendo que eu posso estar sendo obsediado, mas por minha culpa. Não por então, mas sim por eu simplesmente estar me deixando ser influenciado. Nosso horário está chegando ao fim. E aí? Exatamente. Nós temos duas situações para ver e dar continuidade. Porque a situação dele por amor, a palavra amor aí está mal classificada, eu entendo ela de forma equivocada. E acontece muito, não sim, ela é bem-vinda. E é muito interessante porque a gente deve continuar, se tu conseguir lembrar, da próxima corte de continuar daí. Porque ela é muito importante e ela faz exatamente um diferencial aonde eu me classifico. Porque assim, eu matei por amor. Que amor é esse? Que classificação é essa que eu dei para amor? Então isso é muito importante, tá? Pode. É uma frase, na verdade, que eu ouvi num curso da juventude, que ele fala justamente da mediunidade. E aí ele fala que, não sei se isso foi de Kardec, se foi de algum lugar, mas é que o melhor médium não é aquele que dá a melhor passagem, que se deixa, enfim, que tem alguma mediunidade mais extensiva, e sim que se deixa ser menos influenciado. Pessoal, exercício para essa semana. E é interessante porque durante a semana vocês vão lembrar em algum momento sobre o que a gente falou hoje, tá? E aí vocês começam a analisar essa situação. Sobre, eu estou sendo vítima, estou sendo obsediado, eu não estou sendo nenhum dos dois. Eu já cheguei à conclusão do Piojni que eu não me considero nenhum dos dois. Então, assim, todos eles são válidos. E a gente vai voltar na próxima aula para a gente debater sobre isso. E aí ele dá continuidade em cima disso. Eu achei que eu ia passar nessa... É que nosso horário já... E é um estado... Estado de consciência. Mas umbral, vamos dizer, não é a vida que eu tive aqui, quando eu me encarnar no umbral. Não, eu posso estar no umbral aqui agora, encarnado. Não, mas não é uma consequência da minha vida aqui, que eu vou no umbral. O umbral é um estado de consciência. Dependendo do que eu fazer aqui, eu vou desencarnar, vou ficar nesse mundo. Mas eu posso estar no umbral aqui. Não, um exemplo, eu sou um assassino, uma pessoa ruim, muito ruim. Eu morri, eu vou pro umbral. Certo. Eu sou um Chico Xavier, nunca seria, mas daí eu vou pro umbral também. Não é uma consequência dos meus atos. Sim, sim. Mas então é um estado mental. O estado mental de Chico qual é? O estado elevado. Então ele vai para o lugar elevado. O cara, essa pessoa que está em situação de vida, qual é o estado mental dele? Que é vingança. Ele vai se juntar com esses outros que querem o mesmo objetivo. Mas os meus atos também me levam. Com certeza. Os teus atos foram consequências do pensamento que tu criou. Porque eu não cometi um ato sem pensar nele. Né? Eu vou matar. Eu pensei antes, eu calculei, eu planejei antes de ir lá fazer. Então, tudo começa com o pensamento. Eu crio primeiro. Mas assim, por favor, não é para dizer que alguém está certo, não é para dizer que ninguém está errado, tá? É só uma analogia que a gente trouxe e aí ele queria dar seguimento na próxima aula em cima disso, para a gente dar continuidade na aula.